Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos responder outros exercícios de aplicações de integrais utilizando integral definida. Vamos lá. O exercício de número 1 diz o seguinte: sendo k o último dígito de sua matrícula somado a 2, o valor de a integral de 0 até π cosseno de 2kx mais seno de 2kx dx então ele quer o valor dessa integral definida de 0 até π. O detalhe que temos nessa questão, ele diz lá que utilize o valor de k para o seu valor do último dígito de sua matrícula. Para o pessoal que estão fazendo o curso, vamos ter que utilizar esse dígito. O meu dígito da minha matrícula, o último valor dele é 0. Então, o valor de k, para encontrar o valor dele, é 0 mais 2. Aqui, para você calcular o valor de k, você deve olhar o último dígito da sua matrícula, colocar aqui no valor 0, que esse aqui é o valor do meu dígito, da minha matrícula, o último dígito da minha matrícula é 0. Por isso que eu coloquei 0 mais 2. Então, o valor de k, para mim, vai ser 2. Pronto, tenho aqui o valor de k. Agora é só substituir. Vou substituir o valor de k dentro do arco dos cossenos. Tenho aqui o valor de k. Então, como é que vai ficar essa minha expressão dessa minha integral definida? Vai ficar a integral de 0 até π do cosseno de 2 vezes o valor de k. K é 2, então 2 vezes 2 vai dar 4. 4x, né? O x está aqui. Mais o seno de 2 vezes k. 2 vezes k é 2 vezes 2 é 4. 4x dx. Pronto. Agora é só calcular o valor dessa integral definida. Temos aqui, dentro do cosseno, o valor de 4x. Vou ter que utilizar o método da integral por substituição. Vou utilizar aqui, vou dizer que esse 4x é u. Chamar ele de u. Então, o valor de 4x é igual a u. Derivando aqui em relação a x, porque eu tenho aqui o valor de dx, então eu quero substituir esse valor de 4x por u e o valor de dx por du, para ficar uma variável só. Olha só, derivando em relação a x, vai ficar du igual a derivada de 4x é 4 e a derivada de x é dx. Lembrando um detalhe aqui, quando eu faço a derivada de du, é du sobre dx, que eu estou derivando em relação a x. E a derivada de x em relação a x, dx é 1. Mas como o dx está aqui dividindo, eu já passo para lá multiplicando. Por isso que muitos exercícios vamos encontrar logo dessa forma aqui imediata. Du, coloca aqui a integral de x e coloco o dx aqui. Lá na questão, no exercício, ele deu o valor do dx. Então, eu tenho que deixar o dx sozinho, isolado. Então, vai ficar du sobre 4 igual a dx. Pronto. Esse aqui é o valor de dx que vamos substituir. Olha só. Utilizando agora a integral, até mesmo pela soma, pela regra da integral da soma, como é que vai ficar utilizando já a substituição, pelo método da substituição? Fica dessa forma, a integral de 0 até π do cosseno. O cosseno de quem? De 4x. 4x é quem? É u. Então, já vou utilizar o cosseno de u. E o dx, o dx é quem? É du sobre 4. Então, coloco aqui, du sobre 4. Pelo método da substituição, eu substituo a variável x pela variável u. 4x foi u e o dx foi du. Du sobre 4 nesse caso. O du sobre 4 aqui é uma constante. Então, o cálculo da constante eu tiro para fora do cálculo da integral. Isso aqui é 1 sobre 4. É 1 quarto, né? Aqui a multiplicação, quando eu pego 1 quarto e multiplico por du, fica 1 quarto.
Pronto. Sobrou para mim o quê? O valor da integral de 0 até π do cosseno de u du. Temos no nosso formulário de integral o valor, né, dela de cosseno de u du. A integral do cosseno de u du vai ser o seno de u. Então vai ficar 1/4 da integral de 0 até π, integral agora do valor, né? Já vou colocar, vou tirar o símbolo aqui da integral, porque a integral do cosseno de u vai ser o seno de u. Pronto, o seno de u. De onde até onde? Aqui é o intervalo de 0 até π. Vou calcular o valor agora do seno de u. Só que o seno de u é aqui, ó, o vale 4x. Vou substituir. Substituindo 1/4. Colocando aqui que esse 1/4 vai multiplicar toda a operação agora. Do seno de 4x. Então, seno de 4x. Só que x agora, eu vou pegar o limite superior. Vai ficar 4 vezes π. Menos o seno de 4 vezes o limite inferior, ó, que é 0. 4 vezes 0. Pronto. Trazendo esse cálculo para cá, vou fazer aqui, ó, trazendo esse cálculo aqui para cá. Como é que vai ficar? Olha só, eu tenho aqui 1/4 de... O seno, eu tenho que ter um conhecimento de trigonometria para poder saber o valor de seno de 4π. Da mesma forma, o seno, ó, de 4 vezes 0, porque 4 vezes 0 aqui vai dar 0. Então, eu tenho que saber quanto é que vale o seno de 0 e o seno de 4π. Vou fazer um esboço aqui, ó, do arco trigonométrico. Fazer aqui, ó, o círculo trigonométrico. Mais ou menos aqui assim, ó, o valor do seno e o valor do cosseno. Aqui é o eixo do cosseno. Aqui é o eixo do seno. Utilizando os arcos em radianos, temos 0 radiano. Aqui eu tenho π sobre 2 radiano. π sobre 2 radianos. Aqui eu tenho um valor de π radianos. Aqui eu tenho um valor de 3π sobre 2 radianos. E aqui eu tenho um valor de 2π radianos. Olha só, para entender como é que vai ficar o valor do seno de 4π. Aqui lembrando que para seno o eixo aqui acima é 1, abaixo é menos 1. Para o cosseno aqui no 0 e π sobre 2, 2π é 1. E aqui em π é menos 1. Pronto, e aqui o encontro dos dois eixos é 0. Quanto equivale o seno de 4π? O seno de 4π, ó, o seno de 2π para o seno é 0. Ó. O eixo do seno é 0. Então, se observar, se eu dar uma volta completa e parar novamente, o eixo de 2π mais 2π, que vai ser o eixo de 4π, também será 0. Se eu der outra volta, o eixo de 6π é 0. De 8π também é 0. De 10π também é 0. Então, toda vez que eu tenho o π relacionado ao seu seno e for par aqui, 2, 4, 6, 8, sempre terá como seno igual a 0. Então, o valor aqui do seno de 4π é 0. E o seno de 0, ó, o seno de 0 está aqui, também é 0. Então, eu encontrei aqui o valor dele, né? Fica 0 menos 0, 0. 0 vezes 1/4, então o valor de todo esse primeira parte aqui da integral é 0, certo? Pronto. Agora eu vou calcular o valor, ó, vou apagar essa parte aqui de 1/4, apagando aqui que não foi preciso fazer esse cálculo. Vou trazer o valor dessa outra parte aqui, ó, da integral. Eu calculei a primeira parte com um cosseno de 4x, pela regra da soma. Agora vou calcular a segunda parte. Como é que fica? Vai ficar a integral de 0 até π do seno de 4x. Ó. Só que 4x é quem? É u. Tá aqui, ó. 4x é u. Substituímos. E a integral de dx, ó. A integral de dx é du sobre 4. Então eu trago para cá. Du sobre 4.
Da mesma forma que eu fiz aqui com cosseno, vou tirar a constante, que é 1/4. Então, eu tiro 1/4 da integral de 0 até π do seno, o seno de u du. Pronto, temos essa integral no nosso formulário. A integral do seno de u du é menos o cosseno de u. Então, fica 1/4 que vai multiplicar o menos cosseno de u. Já vou colocar, o valor de u é quem? É 4x. Então, fica o valor de 4x de quanto até quanto? De 0 até π. Da mesma forma que eu fiz aqui para o seno, ó, vou fazer para o cosseno. Vai ficar 1/4 que multiplica o menos cosseno de 4, o limite superior, o x do limite superior aqui é π. Então, fica 4π menos da fórmula, menos cosseno de 4 vezes 0, menos o valor do limite inferior. 4 vezes 0 é 0, já vou colocar, menos cosseno de 0. Pronto, agora eu tenho que saber os valores do cosseno de 4π e o valor do cosseno de 0. Da mesma forma que eu fiz aqui para o seno, vou fazer análise agora para o cosseno. Ó. É 4π, o cosseno de 4π. Se olharmos o mesmo raciocínio que fizemos para o eixo do seno, vou fazer para o cosseno. O valor de 4π, ó, o valor de 2π é 1 para o cosseno. Então, se eu fizer mais 2π, também vai parar em 1. Em 4π, ó, em 1. Em 6π, em 1. Em 8π, em 1. Em 10π, em 1. Então, toda vez que eu tiver um número par de π, eu vou ter como resultado no eixo dos cossenos o valor de 1. Então, se eu tenho 4π aqui, então o valor vai ser do seu cosseno vai ser 1. Então, eu tenho menos aqui, ó, menos com 1 do valor do cosseno de 4π, fica menos 1. Menos aqui o valor de cosseno de 0. Temos aqui, ó, o valor do cosseno de 0 é 1. Então, eu tenho menos aqui desse cosseno, então fica menos 1. Temos aqui menos 1, menos 1, menos 1. Vai dar aqui, menos dá mais. 1 mais 1 vai dar 0. Então, eu tenho aqui o valor de 0, ó, multiplicado por 1/4. Aqui, ó, o valor de 0 multiplicado por 1/4. Então, vai dar 0. 1/4 vezes 0 dá 0. Encontramos aqui o valor de 0 e de 0. Ó. Pela integral, a soma das integrais, eu tenho 0 mais 0, então o valor deu 0. Esse é o resultado utilizando o valor de K para a minha matrícula. Peço aos senhores que utilizem o valor da sua matrícula aqui, o último dígito da sua matrícula, para verificar qual o resultado vai dar, certo? Exercício de número 2. O exercício de número 2 diz o seguinte: o valor da integral de 0 até 1 de e na 3x dx, com duas casas decimais de aproximação é. Olha só, eu tenho aqui a integral, colocando aqui, a integral de 0 até 1 de e elevado na 3x. Eu sei, dx, né? 3x dx. Eu sei que existe uma regra de integração relacionada ao valor de e na x, mas e na 3x não existe diretamente o valor dessa integral. Então, eu tenho que fazer por substituição. Fazendo aqui, ó, o valor de u sendo igual a 3x. Então, eu fazendo a derivada de u vai ser du, a derivada de 3x é 3 e a derivada de x é dx. Eu quero substituir o u, ó, e o dx, o 3x e o dx. Então, eu tenho que deixar o du em função só do dx. O 3 está multiplicando, ele desce dividindo. Então, fica du sobre 3 é igual a dx. Pronto. Agora, vou fazer a substituição. Eu tenho aqui a minha integral, que vai de 0 até 1, de e, o 3x aqui eu substituí por u, é na u. O dx vou substituir por u sobre 3, du sobre 3, du sobre 3.
O 3 aqui, ele é uma constante, então fica fora do cálculo da integral. É 1/3. Então, trazendo para fora, fica 1/3 da integral de 0 até 1 de E na U du. Existe no nosso formulário a integral de E na U du, que é o próprio E na U. Então, vai ficar 1/3 que multiplica, né, o valor da integral de E na U, que é o próprio E na U, no intervalo de 0 até 1. Pronto. Agora é só calcular, substituir aqui o valor de U, que é 3x, e calcular quanto equivale esse limite, esse valor da integral definida, né, de 0 até 1. Então vai ficar 1/3. Ó. O valor agora da integral é E na 3x, de 0 até 1. Pronto, é só utilizar agora, onde tem x eu coloco o limite superior, menos onde tem x o valor do limite inferior. Então vai ficar 1/3 de E na 3x, ó. Só que 3x agora é 1. Vou colocar 3 vezes 1. Menos o E 3 vezes 0, que é o limite inferior. Vai ficar 1/3 E 3 vezes 1 é 3, então é na 3, menos, agora, 3 vezes 0, 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, fica o E na 3 menos 1. Dá para fazer aqui a distributiva, ó. Esse 1/3 está multiplicando tanto o valor do E na 3, como o valor de menos 1. Trazendo para cá, vai ficar 1/3, 1 sobre 3 multiplicado por E na 3. Vai ficar E na 3 dividido por 3. Menos 1 sobre 3 menos 1. Vai ficar o próprio 1 sobre 3. Fazendo aqui essas operações, ó, utilizando aqui a calculadora, como ele quer um valor com duas casas decimais, e aproximação, quando você fizer, né, o valor de E na 3 menos 1 dividido por 3, que juntando aqui, né, os denominadores são iguais, E na 3 menos 1 dividido por 3, isso aqui vai dar aproximadamente o valor de 6,36. Utilizando aqui a calculadora, o valor aproximado para duas casas decimais é 6,36. Certo? Então, espero ter ajudado vocês na resolução desses dois exercícios. Bons estudos e até o próximo vídeo.